A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e a partir de 1h12 da madrugada, interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, assim como nós fazemos de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadinho. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet da nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Qualquer instabilidade em alguma delas, vão para as outras para que vocês possam resistir ao diabo e ele fugir de vocês, e vocês, ao receberem a palavra do Senhor nosso Deus, venham aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leia, examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Pois lembrando que nós trabalhamos com o ministério de sorteios, que é bíblico, e a melhor fórmula de dar a total direção ao Senhor Deus para falar aos seus corações, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, é para que não houvessem manipulações de emoções, sentimentos ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem detém é aquilo que cada um de vocês precisa e necessita para terem a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus alcançando os seus corações. Vamos à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo o mal e toda a obra do mal, da carne e do inimigo que estiver tentando impedir essas benditas vidas de alcançarem os Teus caminhos de paz, graça e alegria. Que haja agora os poderes que é no fogo do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, nos 4 cantos dessa terra, através dessa internet. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao Teu grandioso e majestoso nome em qualquer lugar
lugar. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada com orações para todos aqueles que precisam e necessitam. E lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e diretamente em cima do monte, toda semana também de madrugada. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje estarei sorteando os benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que rebanhos, porque o Senhor sempre nos comparou aos seus rebanhos. Como para mais um glória seja Jesus, lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor, e que havia ovelhas de outro aprisco que também o convinha nos apacentar. Bendito é aquele que Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E esses receberão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E, lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com @Igrejas Benditas, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que para interagir conosco nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós, no final dessa live, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E um alerta rapidinho pra quem tem aguinha que mexe no olho. Entrou alguma coisa no meu olho, então fecha o olho aí vocês. Entrou algum cabelo dentro do meu olho. Não, eu sei que tem gente que tem realmente uma séria agonia com isso. Bota a mão no frente. Ah, mas aí é trabalho demais. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vou sortear agora os 12 rebanhos de bendito nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado para aumentar a fé de todos nós nessa madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Deixando bem claro, não sou pastora, sou ministradora dessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o líder responsável por esse ministério é o sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois é ele que tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. Eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde estejam indo. Não se esqueçam de pedir um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, para levarem uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Escolhei o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par, de número 8, e do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 7. E essa live fica salva em outras redes sociais, onde vocês podem acompanhar que na introdução eu falei as bases da Bíblia Sagrada, para que vocês vejam que o Ministério de Sorteios é seríssimo. E nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês vejam que nós estamos abordando aqui com seriedade, pois a internet não é uma terra sem lei. Já estamos há quase 2 anos aí oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, que é uma fórmula de vocês, mesmo sem conhecimento, discernimento ou entendimento, colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco nessa live sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. Que haja agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal, toda obra do maligno ou da carne que estiver tentando impedir essas vidas de enxergarem e receberem a tua verdadeira palavra, a tua verdadeira verdade, para que elas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Presta atenção mesmo. Abençoado, não é que ele não aparece, é que só você aparece no momento em que ele não está falando. Pois no final da live, a partir de 1h12 da madrugada, ele está aqui presente, estará aqui presente. E no @milaofertadim, ele está sempre interagindo por trás das câmeras para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor nosso Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde você estiver. E lembrando, para interagir nos comentários, tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, município e estado. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança e demonstram a sua sinceridade em interagir, em participar. E não apenas em querer impor a sua opinião, que você acha, pensa ou imagina. Pois estamos aqui para sempre criar um ambiente saudável, de maneira que a palavra do Senhor, a justiça do Senhor, sempre prevaleça em nossas vidas. Vamos ao livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo.
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 7 versículos e muita mensagem para a gente estar sempre examinando com muita atenção e cuidado. Pois aqui, no início, o apóstolo Pedro nos relembra como o tempo do Senhor é diferente do nosso, e que o nosso chamado aqui não é para essa terra. O nosso objetivo final não é aqui nessa vida, pois desde o princípio a criação desse mundo já foi almejando a humanidade a alcançar um outro patamar. Devemos examinar com muita atenção e cuidado, pois tudo que há nessa terra, nesse mundo, tem um tempo, um prazo de validade, que não cabe a nós querer descobrir como, quando ou onde vai ser, e sim, como aqui o apóstolo Pedro deixou bem claro no versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, ou seja, a salvação, a vida eterna livre, a isso que ele se refere, não é esperando os sinais, os frutos que vão vir, o preceito antes da tribulação, não é isso. É esperando já o cumprimento da promessa. Empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, perfeitos. Essa deve ser o nosso foco, nosso objetivo. Parar de tentar agradar e conquistar esse mundo. Porque como o próprio Senhor Jesus afirmou, de que adianta alcançar, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Pois aqui no versículo 11 está escrito justamente sobre isso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, almejando algo do qual o nosso Senhor Jesus pagou um preço altíssimo, para que todos nós viéssemos a ser capazes de alcançar. Agora cabe a cada um de nós, examinando as nossas obras, nossos frutos, nos posicionarmos como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Eu paro de respirar quando vocês mandam eu respirar, porque eu lembro que eu tô respirando e aí eu começo a ter que controlar mais ainda a minha respiração. Vamos ao próximo livro aqui a ser ministrado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E para interagir nos comentários, deixe o seu primeiro nome, município e estado. Senão será silenciado, pois nós estamos aqui para dar prioridade a todos aqueles que querem interagir verdadeiramente e tirar as suas dúvidas. Lembrando que dúvidas também serão tiradas no final, a partir de 1h12 da madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações, mesmo após o término dessa live. Livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Miqueias, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, Miqueias, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada para levar a palavra do Senhor em seus corações, oração de número 2. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade e receberem a Tua palavra, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos
benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja agora o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra todo o mal, toda armadilha e cilada do inimigo ou da carne, que estiver tentando separar essas vidas da tua vontade. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que aqueles que estão causando confusão também serão silenciados, pois estamos aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e não para aqueles que estão querendo tentar desvirtuar a palavra do Senhor, desviar a atenção da palavra do Senhor que é ministrada. Vamos abrir o livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 3, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7 para que no decorrer dessa live você receba mais um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e as grandes portas abertas para vocês. Lembrando de pedir um de nossos templos físicos na sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, e de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 milhões. Todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão prioridade para receber as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então entre em contato também com as autoridades políticas e os empresários da sua região para levarem uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 8. Pois que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Miqueias, aqui nós vemos a profecia de como é importante o líder tomar muito cuidado. E não só o líder, como o povo também. Porque lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus afirmou, em Mateus capítulo 15, que é possível adorar Ele em vão. Se você adorar o Senhor com base naquilo que vem da parte do ser humano e não da parte do Senhor Deus. E lá em Mateus 23, versículo 13 e 15, o Senhor Jesus deixa bem claro que o líder não entra no céu e impede os que estavam entrando de entrarem também. E no outro versículo ele afirma, deixa sempre muito isso bem claro, que o prosélito, que para quem não sabe o significado dessa palavra, é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso. Ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou. Milena, que isso? Que absurdo, que injustiça. Não é injustiça alguma, porque quem avisa, amigo é. O Senhor Jesus
todo momento afirmou: examina as obras, examina os frutos, não fiquem só com os sinais, com os milagres, com os prodígios, com as maravilhas, que esses sinais seguirão os que creem, mas também tem os 3 espíritos malignos lá de Apocalipse capítulo 16, que fazem os mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não têm parte com o Senhor Deus. E é pelos frutos que você conhece a árvore, não pelos frutos do Espírito, e sim pelos frutos da que a pessoa está ali praticando, com muita atenção e com muito cuidado. E aqui nós vemos o posicionamento de quem não só está com sinceridade, como com quem está cheio do Espírito do Senhor. Aqui o Miqueias deixou bem claro: estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ué, cadê a mansidão? Tá aqui. A mansidão é isso aqui. Agora, a omissão passou longe. A omissão realmente não chegou. Então, devemos tomar muito cuidado para jamais confundir a mansidão, que é a sujeição, se submeter à palavra do Senhor, à verdade do Senhor, pegar o seu ouzinho e jogar ele fora, do que com a omissão, que a omissão é covardia também. Você não fala, você omite, você se segura, você pensa: mas o que o irmão vai pensar? Pensa aonde que o irmão vai chegar e o sangue que será cobrado, dependendo de onde o irmão for parar, por causa da sua omissão. Devemos buscar examinar com muita atenção e cuidado. Tanto é que nós temos aí nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho. Não tem mais desculpa de: não sei falar, eu não sei nada da Bíblia Sagrada, não sei o que é certo, não sei o que é errado. Examina as mais de 100 denúncias. Quem prova na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, recebe o valor em dinheiro. Quem prova na Bíblia Sagrada que eles estão fazendo a verdade, recebe o valor em dinheiro. É muito simples. É a palavra sim, sim e não, não, como o Senhor Jesus afirmou que deva ser feito. Lembrando que no meu canal, @mileofertadim, vocês vão encontrar nossas mais de 100 denúncias numa playlist para você examinar cada uma delas com muita atenção. E vamos à denúncia de número 88. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor Jesus está alertando a igreja que, se não mudarem suas obras, até mesmo seus filhos serão castigados. Tudo por causa das más obras do líder, que teve tempo de se arrepender e não se arrependeu. E todos que estiverem praticando ou se omitindo de repreender as más obras do líder serão destruídos, tanto eles como seus filhos também. Como o próprio Senhor Jesus afirma nesse texto, e em diversos outros, ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E saiba que as obras e os frutos do seu líder também influenciam no seu julgamento final. Examine também em Mateus capítulo 15, com foco nos versículos 7 a 9, e em Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as obras suas e dele estão perfeitas, sem adulterar, acrescentar nem omitir nada do que está escrito, e provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que não somos e nem temos nada do que é necessário para a sua vida nessa terra e na porvir, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 88, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 49, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vemos como o Senhor sempre presente no Ministério de Sorteios, o que esses 2 capítulos que foram sorteados, e eu ministrei aqui para vocês,
apresentaram, a denúncia também sorteada apresentou, batendo sempre na mesma tecla. Então tome sempre muito cuidado com quem vocês se aliam, para não se aliar à sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus afirmou que até lá ele entra, mas ele não falou que ele ia lá para poder se congregar, para se misturar, e sim para exercer a autoridade da qual ele foi constituído. Próximo rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Maxwell Eric, de Barão de Cocais, de Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Marcos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, para que logo mais nessa live receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E siga o exemplo ali da Larissa Abençoado, se inscreva em nossos canais em todas as redes sociais, que nós estamos ao vivo agora com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, eles recebem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito, par de número 6, 2 Coríntios, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, 2 Coríntios, capítulo 9, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para mais uma glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 3, para mais uma glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Compartilhe e convide outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, venham ser lavadas, guardadas e revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, para que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e de todos aqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: contemplai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 8 do livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está justamente falando da importância que há da interação entre as igrejas também nas posses financeiras, pois aqui ele deixou bem claro que é necessário ajudar uns aos outros.
A gente não está vindo aqui para separar, a gente está vindo para ajuntar. Os nossos templos físicos estão aí para trazer os 4 alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E aqui ele deixa bem claro que deu o início, deu a palavra, falou que ia fazer, então faça, concretize. Não fique só de boca. Confesse ao Senhor Jesus através das suas obras, através dos seus frutos, para que em todas as áreas e setores de suas vidas, as pessoas possam enxergar a presença do Senhor, pois o Senhor é manifestado através das suas obras. Das obras que Ele fez, Ele é manifestado. E agora, através das nossas obras que nós fazemos em nome dEle, nós bendizemos sempre mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo, nós damos a garantia a todos vocês de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois, como está escrito em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aqui também, nesse capítulo 8 do livro de 2 Coríntios, a importância que há nessa interação, nessa participação em espírito e em verdade das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que se apresentam com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, em nossos templos físicos, recebem a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. Não se esqueçam de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, para nós tirarmos as suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre nossas mais de 100 denúncias. Próximo livro, o livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando também, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. E o livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Mateus, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Mateus, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você pode ter uma igreja aí na sua região abençoada, entrando em contato conosco no privado, independente dos seus recursos ou condições financeiras, para levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, entrando em contato também com as autoridades políticas da sua região, vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, rei, presidente, para que você possa levar uma obra verdadeira e viva para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Oração de número 9 é a próxima a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E assim que nós chegarmos em todos os municípios do Brasil, todos vocês vão ter ainda muito mais surpresas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejasbenditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado em todas as portas, portais e janelas de cada corpo, alma e coração conectado conosco através dessa internet, para que eles venham receber a libertação, a cura e a proteção em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção aqui, meu amor, notícia boa. Vai pedir pra igreja. A notícia boa do abençoado lá, que era ateu, verdadeiramente se converteu e agora vai pedir o quê? Um de nossos templos físicos na sua região, que chega com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Mateus, aqui nós vemos como o Senhor escolhe aquele que parece menor, o insignificante, para verdadeiramente levantar uma grande obra para benefício de toda a população. E também vemos como o inimigo, de maneira sutil, se levanta para tentar impedir, para tentar parar com aquela falsa aparência de santidade, falsa aparência de amizade. Falou, não, me conta onde ele está para eu ir lá e adorar ele também. E se não é o Senhor guardar verdadeiramente aqueles que são os seus escolhidos, a palavra do próprio Senhor Jesus afirmou sobre isso. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria a vós, mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi desse mundo, por isso o mundo vos odeia. Então não podemos colocar o nosso coração, a nossa confiança na inconstância, na instabilidade que é não só nós mesmos, nossas emoções, nossos sentimentos, como tudo aquilo que está nesse mundo e foi criado para permanecer nesse mundo, porque senão a ruína é certa. Devemos colocar naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor. A partir de 1 e 12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Basta deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, Naum, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, a todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que a partir de 1 e 12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Oração de número 8. Até lá é focado em ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a fé de vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração da oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco nesta live sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, que venham ser guardadas e revestidas agora desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta
planta dos seus pés, com o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que elas venham ver as tuas maravilhas, as alcançarem, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Neemias não, é revelação para alguém aí. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Naum, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Livro de Naum, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, e em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhos, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Naum, aqui justamente que eu ministrei para vocês no último capítulo. O cuidado, nos últimos capítulos no caso, o cuidado que nós devemos tomar para confiar nessa inconstância desse mundo. Pois aqui, o que faltava àquele povo não era bens financeiros, não era prosperidade, não era segurança, não era nada disso. Pelo contrário, eles dominavam sobre os povos e as nações. Mas o que faltava era aquilo que era realmente necessário, não só para adquirir esses bens, mas sim para mantê-los. Porque devemos lembrar que aquilo que é adquirido através da inconstância, sem a presença do Senhor, também, de uma noite para o dia, de um dia para o outro, acaba vindo a perecer. Porque o único que nos promete algo em eternidade, uma estabilidade, algo que venha durar não só para a gente, mas para as nossas futuras gerações também, que é bom, é claro, é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então devemos estar sempre atentos, examinando com muito cuidado, para que jamais venhamos a tentar colocar os parâmetros do mundo para limitar aquilo que o Senhor é quem determinou. O Senhor quem estipulou, quem criou, quem fundou, quem instituiu aquilo que é necessário para nós alcançarmos o verdadeiro caminho, verdade e vida, do qual, sem ele, ninguém vai ao Pai. Próximo rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A partir de 1h12 da madrugada, daqui a pouquinho, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então deixe seu primeiro nome, município, estado aí nos comentários, como o Gustavo de Toledo, Paraná, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já daqui a pouquinho estarei respondendo a sua dúvida. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Daniel, Eu esqueci de tirar o não. Livro de Daniel, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Daniel, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Daniel, capítulo 7, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A palavra do nosso Senhor Deus é viva, fiel e verdadeira e se cumpre.
Jamais podemos ser enganados nem confundidos, mesmo que seja por nós mesmos, por um erro nosso, acabar se enganando em hipótese nenhuma. O Senhor sempre revela, sempre mostra aquilo que está oculto, para que nada passe despercebido, para que o Senhor, sempre que é luz, evidencie todo e qualquer coisa, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, recebam a cura, proteção, purificação, libertação e restauração. Aonde quer que eles estiverem, sejam renovados agora e recebam o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora para o favor do teu santo nome, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 6, para a nossa meditação nesta madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, alcancem sempre cada vez mais e mais vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 26. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Daniel é um capítulo muito forte, porque aqui nós vemos justamente a consequência da diferença de ação. Que eu vi ele rapidamente avançado questionando sobre um Deus bom criar algo desse tipo. É justiça pura isso aqui. Nós vemos que aquele que semeia o bem, que não há culpado, não há, porque o Senhor deixa bem claro, o culpado, ele não tem por inocente. Daniel, eles tentaram encontrar um motivo para fazer com que Daniel viesse a perecer. Mas como Daniel andava na integridade, nos caminhos do Senhor, eles não só não puderam encontrar nada, como tiveram que forjar algo para se levantar contra Daniel. Mas aqui nesse momento, Daniel deixa bem claro, ele reconhece, o Senhor o livrou, não é porque ele era muito bonito, porque ele era muito inteligente,
O Senhor o livrou porque nele foi achada inocência. E o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pagou um preço altíssimo para nós sermos limpos e libertos, para resetar toda aquela carga ruim e negativa, para sermos nova criatura, para que dessa maneira, purificados e limpos pelo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nós possamos alcançar um reino de justiça, de paz e de alegria, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus permaneçam sempre, constantemente dentro de nós, e não ser como aqueles outros que tentaram se levantar contra o inocente e sofreram a penitência, a consequência das suas ações. Porque eles não foram comidos pelos leões simplesmente porque Deus não gostava deles. Não, eles semearam o mal, eles semearam injustiça, iniquidade. E com isso receberam a colheita das suas ações. Então devemos buscar sempre muito cuidado para não querer colocar uma falsa aparência de santidade. Não, Deus tinha que ter livrado eles poupado aqueles pobres homens, aquelas pobres famílias. Gente, vamos examinar. Eles pouparam Daniel, o justo, eles pegaram o justo e não pensaram duas vezes de lançar o justo na cova dos leões. Então, a justiça do Senhor realmente acontece quando cada um recebe de acordo com as suas obras. Mateus 16, de 24 a 27, palavra do Senhor Jesus. Vou pagar ou vou recompensar a cada um de vós segundo as vossas obras. E não é só ingenuidade, é tolice. Você querer que todo mundo alcance de maneira que sem fazer nada, sem buscar nada, que a graça te salva. Não sabem nem o que é a graça. Ficam falando que a graça salva. Não sabem nem o que é a graça. Então vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque graça não é de graça. E o valor não é pago com dinheiro, com coisas materiais, e sim com a sua sinceridade, com a sua inocência, com a sua perseverança em guardar, praticar as palavras e os mandamentos daquele que deu a sua vida para criar um caminho do qual você possa seguir, se obedecer aos mandamentos dele. E o último livro é o livro de Marcos, que contém 16 capítulos, que é uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouquinho estarei respondendo vocês e tirando as suas dúvidas. Livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, é uma meditação diretamente do coração do nosso Senhor Deus para todos nós nessa madrugada. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que todos são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo continua orando por todos vocês toda madrugada e também toda semana diretamente de cima do monte. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. E haja o sangue do Senhor Jesus sendo derramado sobre todo o alto fio de cabelo da cabeça, até a planta dos pés daqueles que estão junto conosco agora nessa live, para que eles venham receber a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7.
Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estes estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de Marcos, aqui nós vemos como é importante tomarmos cuidado com a incredulidade, pois aqui eles tentaram arrumar coisas, conceitos nesse mundo, nessa terra, desculpas para poder tentar omitir, apagar, ou mesmo que pareça uma boa intenção, não, eles só queriam entender. Não, mas de maneira sutil, eles estavam tentando fazer com que a glória do Senhor se rebaixasse, tentando buscar um conceito, um achismo, uma opinião, uma base naquilo que eles conheciam, tentando submeter o Criador à sua criatura. Então devemos tomar aqui muito cuidado, pois aqui o Senhor Jesus até se admirou da incredulidade daquele povo. E por consequência disso, eles deixaram de receber grandes maravilhas do Senhor. O Senhor estava encarnado na terra, se fez carne, se fez homem, para que aquelas pessoas pudessem alcançar a salvação, mas por tentarem ficar procurando algo que fizesse sentido na sua lógica, na sua própria lógica mundana e carnal, tentando sujeitar o Criador à sua criatura, com isso perderam a grande oportunidade de suas vidas. Então peçam sempre ao Senhor para amolecer os seus corações, para que vocês não percam essa grande oportunidade, para chegar lá no dia do juízo, era verdade, mas agora no momento, buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu não falo de religião não, tá? O Senhor Jesus não tem religião, não trouxe nenhuma religião. Esse termo não existe no aramaico, no hebraico, nem no grego, que são os três idiomas escritos às escrituras sagradas. Pesquisa aí, etimologia da palavra religião, e escolha agora o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E justamente de todos os livros da Bíblia Sagrada, o último ali finalizando para a meditação de todos vocês, falando sobre a incredulidade, para vocês tomarem sempre muito cuidado para que a palavra do Senhor possa frutificar em seus corações. E o primeiro número, se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 1, livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, para meditação de todos aqueles que escolheram o número 1 e também para todos nós. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, juntamente com as suas perguntas, para que eu esteja interagindo com todos vocês, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, inclusive também diretamente de cima do monte, além de terem a flexibilidade nos horários.
no horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, no horário da manhã, no horário da tarde e da noite, para buscar ao Senhor Deus, e seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, que chegarem com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, tenha prioridade para receber as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, além de que todos tenham a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet para interagir com todos vocês. Isso aí, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça às suas autoridades para poder pedir um templo nosso aí no seu município, em qualquer lugar do Brasil. Seja eles vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, seja eles prefeitos, governadores e presidentes. Tá bom? Peça a eles que seja mais rápido. Exatamente. E a Larissa, lá de São Paulo, havia perguntado como eu faço para encontrar essa igreja onde eu moro, entrando em contato conosco no privado e pedindo os nossos templos físicos. E quando a gente chegar na sua região, você vai ter certeza de saber que a gente chegou lá, porque a gente chega sendo sal e luz, fazendo a diferença e evidenciando a justiça do nosso Senhor Deus. Só que na internet você deu para ver como nós chegamos. Chegamos logo apresentando uma continha de dinheiro para poder, não ter dúvida. E aonde a gente chegar, o benefício também é gigantesco para o município. Então, exatamente, você vai saber. E espero que seja você pedindo, né? O importante é isso, que você entre lá e peça assim, eu quero. O fato de você pedir não quer dizer que você vai ser obrigado a estar lá. Mas, não, simplesmente nós queremos que alguma pessoa pede, para antes de chegar nas autoridades e falar assim, fulano pediu. Glória ao nosso Senhor. E nós chegamos. E o Gustavo Toledo do Paraná havia perguntado, uma dúvida, qual a doutrina a respeito da Virgem Maria e a comunhão dos santos? Bom, olha só. A Virgem Maria, né, ela foi Virgem Maria até onde o Senhor Jesus verdadeiramente nasceu. Depois dali ela não foi mais. Agora que ela é santa, isso aí é indiscutível. Ela é santa, assim como você também aí é um santo. Exatamente. Assim como eu também sou um santo. Porque nas escrituras católicas está escrito que todo ser humano que crê no Senhor Jesus é santo. O próprio Papa recentemente afirmou que a gente fomos chamados para sermos santos, que é a palavra do apóstolo Pedro também. Então o próprio padre, o Papa aí também está falando. Então você vê que é isso aí. Então, santo, todo aquele que crê no Senhor Jesus é santo, todo aquele que deu a vida pelo Senhor Jesus, trabalhou, todos eles são santos. Então Maria é uma santa e santa ainda bendita e bem-aventurada. Glória ao nosso Senhor Jesus. Tá bom? Exatamente. Isso aí é indiscutível, não tem jeito, e ela é mãe do Senhor Jesus mesmo e é uma bênção mesmo geral, isso aí não tem como discutir não, tá bom? Mas não é pra criar estátua sobre ela. Isso aí é questão de religiosos que fica aqui negócio de religião se brigando. Então, contra fatos, não tem argumento. Maria, exatamente, Santa Mãe de Jesus, tá bom? Tem muita pergunta. E aqui a abençoada havia comentado que eu quero muito ir para a casa de Deus. Então, abençoada, uma coisa que te ensinaram há muito tempo errado.
A casa do Senhor Deus, o Senhor Jesus afirmou que agora ele habita no ser humano que guarda e pratica os seus mandamentos. O templo não é. Então eu entendi bem. A tua palavra tem que ser assim: eu quero ser uma casa de Deus. Então você tem que pedir para ser uma casa do Senhor Deus. Onde é que está essa palavra? Está lá em Mateus capítulo 23. E aí cola conosco que você vai ser uma casa de Deus. Independente se você estiver em um outro templo, não tem importância. Mas você vai poder se apresentar como: eu sou casa de Deus, porque você está colado conosco e nós todos somos casa de Deus, tá bom? Muitíssimo amém. Para mais uma Esse aí que você tem que ser. Exatamente. Que o Senhor Jesus falou isso lá, também você é casa e o altar de Deus, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 23, vai lá ler que você vê que você está lá. Em qualquer uma Bíblia está escrito, tá bom? E sobre a comunhão dos santos, é necessário que todos nós que somos santos, que cremos no Senhor Jesus, andemos em comunhão, de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. A comunhão dos santos é com as Escrituras Sagradas, não é um com o outro, não. Todos estão no mesmo espírito, na palavra, isso é. Agora, quando se fala congregar, já está falando que para lideranças que são igrejas do Senhor Jesus, que faz a obra do Senhor Jesus, como está escrito, eles têm que estar juntos para poder fazer que o povo também seja uma igreja do Senhor também positiva. Exatamente. É de casa em casa fazer todas as casas ser uma igreja do Senhor. Exatamente. Esse é o mandamento do Senhor Jesus, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui vamos abençoar, amém. Vamos responder o abençoado lá de Agostinho de São Paulo. Ô, glória. Que aqui ele é uma pessoa com coração realmente muito duro, mas vamos amolecer esse coração. Amém. Que aqui ele comentou. Com certeza. Ele comentou que no mundo e natureza tem um certo sentido, e o que faz eu não crer em Deus é porque ainda tem muita coisa sem sentido. Só vou passar a crer quando começar a entender tudo. Então vamos lá, abençoado, você já nos acompanha aqui há um bom tempo, e o ponto não é que não faça sentido. Tem a religião que realmente não faz sentido, aí eu concordo contigo. Mas a verdadeira palavra do Senhor tem todo o sentido. A maior dificuldade que você encontra não é em achar um sentido, e sim é ser diferente do sentido, do conceito que você mesmo criou. É porque não é da forma que você imagina como correto, então você acha que é errado. Mas devemos lembrar que aquela parábola, espécie de parábola que eu falo para todos vocês, você mal consegue saber se tem uma pinta atrás da sua orelha se alguém não te disser. Então você não pode afirmar que o seu ponto de vista, a sua concepção de certo e errado, é realmente melhor do que aquele que criou todas as coisas e determinou todas as coisas. Você não pode afirmar que se fosse de uma maneira diferente, seria melhor. Bom, abençoado, você encontrou a pessoa certa, sou eu para poder falar contigo. Por quê? Eu era 10 vezes ou 100 vezes pior do que você. Com certeza. Tá bom? Eu não fiquei chateado contigo, não. Eu era pior do que vocês. Por quê? Eu tinha um conhecimento mais profundo, que eu vi erros em todos aqueles que falavam que era do Senhor Deus, que era a igreja dele e que a igreja dele tinha salvação. Então eu achei erro em todos, na católica achei em tudo. Então meu coração ficou tão duro que o Espírito Santo veio me evangelizar. Entendeu? Eu achava que o meu dinheiro eu poderia resolver todas as coisas. E aí o Espírito Santo me evangelizou. Mostrou que não era assim que a banda toca. Até eu também, a filha aí que tem 20 anos, tem irmão dela que tem 25 anos, que foi o próprio Senhor Deus que me concedeu, porque meu dinheiro não resolvia. Tá bom? Exatamente. Então, nisso aí, você tem que olhar o quê? É olhar o quê? As Escrituras Sagradas, meditar nela como tá. Ó, João 14, 15 e 16. Medita nesses 3 capítulos e pede o Espírito Santo para poder identificar contigo, Glória, que ele vai identificar no teu coração. Saulo também, que foi Paulo, também era coração duro também. Exatamente. Tá bom? Não desiste não. O Senhor gosta dessas pessoas. Porque vocês é que fazem a diferença, tá bom? Exatamente. Então aqui, ó, vê hoje aí, ó. Estou fazendo a diferença. E eu também não sou mole não, tá bom? Pra deixar bem claro. Mas o que é importante é que perante o Senhor nosso Deus, a gente venha quebrantar o nosso coração. Perante a palavra do Senhor Jesus, que é a Escritura, você assim, cria nele como está escrito. João 14, 15 e 16. Valeu, abençoado? Exatamente. É isso aí. O seu coração é duro porque é muita falcatrua, é muita ladroagem, é muita coisa ruim que as religiões estão fazendo em nome de Deus, tá bom? Infelizmente, que eu afirmei esse negócio sobre ele, de que não era a concepção dele, porque ele já havia comentado mais coisas e tinha dado uma rápida olhada, que ele comentou assim, não tem por que um Deus bom criar isso, poderia criar um mecanismo mais justo, menos sofrido para os bichinhos, esse é o ponto, eles não sofreram. Eu também pensava da mesma forma, então eu pensava das crianças também, então é isso aí, você não está errado não. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça que do Senhor Jesus. E aqui, o mensuado aqui, deixa eu liberar o comentário dele que a rede social restringiu. Ele perguntou, como saber que ela contém e é a palavra de Deus? Bom, como... Ela quem? É aí que eu não entendi também, então, que ele não especificou. Bom, então eu vou falar assim, como eu tenho certeza que é a palavra de Deus. Primeiro, sempre a pessoa vai falar como está escrito.
Todo aquele que fala como está escrito, verdadeiramente ele fala da palavra de Deus. Quem falou isso? João capítulo 7, o próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 7, que aquele que é enviado por ele fala como está escrito, porque esse é verdadeiro. Porque ele não busca o seu próprio reino. E aquele que fala do que ele acha, do que ele pensa, ou da religião dele, a palavra do Senhor diz que ele busca o próprio reino. Tá bom? Então, Sonice, é você sempre ir como está escrito. Cola com quem só é Bíblia. E aí, estamos aí. Ele falou que está dividido em 2 comentários, mas pra mim só tá aparecendo um comentário. As redes sociais às vezes boicota e apaga o comentário de vocês, não deixa eu ver não, tá bom? Então insiste aí, coloca o comentário completo de novo aí. E pra estamos em todas as redes, tá? Exatamente. Estamos em todas as 7 maiores, nós estamos nela. Glória ao Nosso Senhor Jesus. Deu ruim nenhuma, pula pra outra. @Igrejas Benditas. Se inscreve em todas. E aqui o Marco Antônio lá de Belo Horizonte havia comentado: a qualidade de vencedor é nunca desistir. Eu não desisto nunca, pois se os maus não tiram um dia de folga, eu também não vou. Isso aí, parabéns. Parabéns, é isso aí. O que o nosso Deus quer é isso aí. Exatamente. Por isso ele diz assim: se persistir até o fim, sendo fiel, esse que vai receber a coroa da glória. Exatamente, para mais um glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O pessoal não gostou que eu falei que o coração dele é duro. Não, mas é isso aí. O Senhor, meu coração era pedra. Meu coração não era duro, meu coração era pedra. E ele mudou o meu coração. Porque afinal a água, a fonte de águas vivas, água mole em pedra dura, tanto bate até que flui. Não, então não desiste não, é isso aí. Cola sempre sendo aquela igreja lá de Atos capítulo 17, 11, sempre olhando, examinando. Alguém falou, dá essa prova. Você vê que nós temos hoje aí, as nossas 100 denúncias, é para você poder desafiar qualquer um religioso que diz que está na verdade, que ele está salvo, você vai para cima dele. Porque eu não tive isso, você agora está tendo. Exatamente. E aqui a abençoada Larissa perguntou que horas eu posso chamar nesse perfil mesmo. Qualquer horário, abençoada, entre em contato conosco através do privado. Pode ser nesse perfil aí mesmo. Para mais um negócio de peça uma igreja para aí. Peça uma igreja para aí. Exatamente. Independente das suas condições financeiras, tá? Exatamente. Vai lá, pede os empresários, pede a autoridade, não pede a nós, que nós vamos até a autoridade e vamos chegar aí. Exatamente. Meses. Para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui para trazer a verdadeira palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E novidade para vocês tudo, tá? Tá vindo uma lei aí que vai ser só uma Bíblia só, não vai ter negócio, cada um tem a sua interpretação. Já tá vindo uma lei aí que já passou pela Câmara, 500 e poucos deputados federal já votaram a favor e agora já foi pro Senado. Então, os religiosos que se cuidem, que vai cair todos. Vai cair todos. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Tá bom? A verdade sempre prevalece. Então você vê que já passou pela Câmara de Deputado Federal e agora tá no Senado. É difícil aquele povo concordar em alguma coisa, hein? Então, agora tá no Senado. Então, quer dizer, toda a religião já tá todo mundo botando a barba de molho, todo mundo já tá, devagarzinho tentando se chegar, porque e detalhe, deu ruim. Exatamente, mas agora estão tentando o quê? Fazer o povo ser manipulado mais uma vez e se voltar contra isso. Deixando aqui bem claro, gente, esse então, povo que fala... povo tem que escolher como tá escrito, a palavra exatamente, Deus, exatamente. Então tome muito cuidado, porque esse povo aí tá tentando fazer com que vocês impeçam esse projeto de lei aí de sair, se tornar uma lei realmente, para que para o benefício de vocês. Porque vai parar essa história de não, mas a minha interpretação, mas eu acho, mas eu penso, mas eu imagino. Mas a Bíblia não sei o que, mas a Bíblia não vai ter que ser uma só. Tá a palavra do Senhor, da Escritura Sagrada é clara. Você pode ter certeza que todos eles vão escolher o princípio, a exatamente, única. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É necessário nós nos posicionarmos como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives. Convida bastante pessoas aí para poder participar, exatamente. Tá? Faça a tua obra. 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, não entendi. @Miller Ofertadim e no @Igrejas Benditas. No @Igreja Bendita. Nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.